Vamos para a nossa aula de gramática do dia 10 de março, terça-feira. São duas aulas, essa daqui é a primeira, tá? E na sequência eu gravo a segunda aula do dia 3 de março, terça-feira. Do dia 10 de março, terça-feira, ok? Estas duas aulas de hoje são sobre concordância nominal. Concordância nominal. O que significa concordância? Concordar, fazer combinar uma coisa com a outra. Concordância nominal significa eu combinar os nomes. Não estou falando de verbo ainda. Concordância verbal vem depois, tá? Por enquanto é concordância nominal. Então eu faço combinar um nome com outro nome. Combinar de que maneira? Combinar em gênero, masculino ou feminino, em número, singular ou plural. Um nome com outro nome. O que são nomes? Tudo o que não for verbo, tá? Eu vou considerar nome tudo aquilo que não é verbo. Verbo você sabe identificar. É aquela palavra que conta um fato, um acontecimento. Pode ser conjugado em várias pessoas, em vários tempos e modos. Então você sabe o que é verbo. O que não for verbo eu chamo de nome. Eu coloquei um exemplo aqui na lousa para a gente ver com quais nomes a gente trabalha dentro de concordância. Então, o principal nome para estabelecer concordância, o mais importante, o que é o núcleo, o que vai ditar qual é o gênero e qual é o número, se é masculino e feminino, ou se é singular e plural, é ele que vai ditar para os outros nomes como eles têm que ser escritos. O miolo é o substantivo. Ele é que vai mostrar em qual gênero, masculino ou feminino, em qual número, singular ou plural, os outros nomes ligados a ele têm que aparecer. Então eu coloquei um exemplo aqui, não é uma frase, é uma frase, vai. Eu coloquei um enunciado aqui para a gente ter uma ideia de quais são os nomes que a gente vai concordar com o substantivo, que também é um nome. Então olha só. As suas duas blusas novas. As suas duas blusas novas. O substantivo é blusas. É uma palavra feminina e está no plural. Isso quer dizer que os outros nomes ligados à palavra blusas também têm que aparecer no feminino plural, que nem a palavra blusas. Certo? Então, quais são os outros nomes? Aqui, artigo, nesse caso é artigo definido, poderia ser artigo indefinido, aí seria umas. Fica meio esquisito nesse enunciado colocar umas, mas as blusas ou umas blusas, os carros, uns carros. Vamos lembrar, artigo definido, ele mostra que o substantivo é conhecido, pelo menos de mim ou de você que estamos conversando. As blusas, eu sei quais são, você sabe quais são. Se você não sabe, pelo menos eu sei. Umas blusas, pode ser quaisquer blusas. Então não está definido ainda que blusa que é. São umas aí. Mas as blusas, a gente sabe quais são. São as blusas. Umas blusas
Entendeu? Então essa é a diferença do artigo indefinido. Ele mostra que o objeto do qual eu estou falando não é exatamente definido, conhecido por nós que estamos conversando. Umas blusas. Não sei quais, umas blusas aí. Mas as blusas, a gente sabe quais são. São aquelas blusas, as blusas. Então essa é a diferença entre artigo definido e indefinido. Mas são artigos e tem que concordar com o substantivo. Ok? Isso é só para lembrar classe de palavra, tá? Então, artigo tem que concordar com o substantivo. As blusas novas. Umas blusas novas. Ok? As suas blusas novas. Suas é pronome possessivo. Pronome tem que concordar com a palavra a qual está se referindo. As minhas blusas, os meus lápis, os seus lápis, os lápis. Aí dele vai concordar com a pessoa de quem se fala. Mas isso é para dar um exemplo que pronome também é nome. Pronome também é um nome. Ele tem que concordar com quem? Com o substantivo. O substantivo é feminino plural, blusas. Então o pronome possessivo referente a você também tem que ser feminino plural, suas blusas. As suas duas blusas, olha o numeral. Numeral aí, cardinal, indicando quantidade. Os seus dois carros, as suas duas blusas. Claro que aí tem que ser plural, porque é 2, 3, 4, isso aí é plural. Alguns números não vão para o feminino. Por exemplo, 4. As suas 4 blusas, não, aí não existe. Mas quando tiver a variação, as suas 200 blusas, quando tem a variação de feminino no numeral, tem que fazer concordar. Certo? Aí vem o substantivo blusas e aí vem novas, que é adjetivo. Adjetivo é aquilo que a gente mais vai trabalhar em concordância. Tá? Então o substantivo é feminino plural, blusas. O adjetivo também tem que ser feminino plural, novas. Carros novos. Tudo bem? Ah, professor, mas isso é fácil, isso todo mundo sabe. Não. Que é uma prova de que nem todo mundo sabe e a maioria das pessoas erram. E eu não estou falando de alunos ou de crianças ou de pessoas com pouca alfabetização. Não! Você quer que eu prove para você? É fácil. Vai assistir noticiário na televisão. No jornal que passa na TV, os repórteres não sabem concordância. Não é só na TV. Vai ler jornal. Pode ser online mesmo. O que você vai encontrar de erro de concordância não é possível. Você não vai acreditar. Ah, então se todo mundo escreve errado, eu também posso escrever. Aí o problema é todo seu. Eu estou tentando aqui, trabalhando para que você não erre. Porque vai chegar um momento que o seu erro vai ser notado e isso pode não ser bom para você. Então não custa nada você conhecer as regras e usar as regras direitinho. Afinal de contas, você nasceu falando português. Você frequenta a escola, se não presencialmente, pelo menos virtualmente, tá? Você tem acesso à educação. Ok? Então você não tem desculpa para falar errado. E mesmo quem não tem acesso à educação, quando fala errado, tem que ser corrigido por quem sabe a regra.
Ah, coitado, ele não sabe português, eu não vou corrigir. Não, tem que corrigir. Você está prestando um serviço para a pessoa. Ah, mas tem gente que não gosta de ser corrigida. Pois é, né? Corrija um idiota e faça um inimigo. Corrija um sábio e ele fica mais sábio. Corrija um idiota e faça um inimigo. Isso é fato. Mas enfim, vamos ver como é que funciona a concordância nominal. Pensa da seguinte forma, para você não se enganar, tá? Os nomes em língua portuguesa, os nomes, os substantivos, os adjetivos, etc., eles são, em sua origem, masculinos. Sim, vou falar de novo. Os substantivos, os nomes dos seres, em sua origem, são masculinos. O feminino é feito a partir do termo masculino. A forma, o gênero feminino, ele é uma variação feita a partir do gênero masculino. Bíblico isso, né? Só você lembrar da história de Adão e Eva. Primeiro Deus fez o Adão, e aí de uma costela dele ele fez a Eva. De uma costela do Adão, masculino, ele derivou a Eva, feminino. Lembra disso que você não vai esquecer mais. Então, palavras femininas, palavras que têm o seu correlato masculino, elas vieram desse masculino. Tá? Por isso que, nas regras gramaticais de concordância, a origem da palavra é sempre o masculino, singular. O plural é feito a partir do singular. Então, um exemplo. Primeiro vem a palavra menino. E desta palavra são feitas meninos, menina, meninas. Ok? Ah, mas a gramática é machista e opressora. Vai te catar, antes que eu me esqueça, tá? Se você pensa desse jeito, você não está querendo aprender português. Você está querendo lacrar. Ok? Então, esquece. Tá? Presta atenção. Presta atenção e leva a sério. Que é para você aprender. Aqui não é lugar de lacração, aqui é lugar de educação. É diferente. Então, olha só. Vamos lá. Vamos pegar uma regra de cada vez. Tá? O assunto é extenso, tem bastante coisa para ser dita. Provavelmente eu não vou esgotar em só 2 aulas. Então, eu vou tocando o barco até terminar. Acabamos concordância nominal. Vamos começar concordância verbal. Tá? Então vamos indo devagar para todo mundo entender. Não é difícil, não é complicado. É extenso, a matéria é longa, mas não é complicada, não é difícil. Certo? Vamos lá, primeira regra. Quando você tem dois substantivos ou mais, ou 3, ou 4, ou 5, você tem 2 coisas ou mais, e depois vem um adjetivo que está caracterizando todas essas coisas. Essas 2, ou 3, ou 4, ou 5 coisas. Então você tem uma sequência de seres, de objetos, de substantivos. E aí vem um adjetivo que está caracterizando todos eles. Como é que esse adjetivo? Porque aí você vai ter substantivo masculino, substantivo feminino, todos misturados. E aí? E esse adjetivo? Como é que você faz? Masculino, feminino, singular, plural, como é que você põe? Então vamos lá.
você tem uma sequência de substantivos, então mais de um, são dois ou mais, e aí vem um adjetivo que está caracterizando esses substantivos que aparecem antes. Aí você tem duas opções, tá? Aliás, desculpa, você tem três opções. Três opções. Vamos ver primeiro este exemplo de cima, depois este exemplo de baixo. Você tem três opções, tá? Para fazer o adjetivo. Vamos ver. Ou você concorda o adjetivo, na verdade são duas opções, é variação. Ou você concorda o adjetivo, com a última palavra, o último substantivo que aparece, tanto no número quanto no gênero. Você pega o último substantivo da sequência e concorda o adjetivo com o último. Então aqui, ternura e amor humano. Humano se refere tanto ao amor quanto à ternura. A ternura é humana e o amor é humano. Então, este adjetivo, ele se refere aos dois substantivos. Um é feminino, o outro é masculino. Perceba que estão os dois no singular, tá? Você concorda o adjetivo com a última palavra que aparece. Amor é masculino e está no singular. Então você põe o adjetivo no masculino singular. Tudo bem? Ah, e se a última palavra for feminina? Está aqui. Amor e ternura humana. O amor é humano, a ternura é humana, mas você escolheu concordar o adjetivo só com a última palavra, que nem o de cima. A última palavra está no feminino singular? Tá. Então você põe o adjetivo no feminino singular, tudo bem. Mas está caracterizando tudo, inclusive amor. Tá ok? Agora, a terceira opção, segunda na verdade, tá? É você concordar o adjetivo com todas as palavras, com todos os substantivos. E não interessa que tem palavra feminina misturado no conjunto. Você vai fazer no plural masculino. Ternura e amor humanos. Tá? Por que humanos? Porque é ternura e amor. São duas coisas. Plural. Então tá aqui o plural. Ah, mas por que masculino? Porque estou concordando com as duas. Olha o plural. Olha o plural. Estou concordando com as duas. E entre essas duas, uma está no masculino. Uma é palavra masculina. Então, vai para o masculino plural. Você não pode falar ternura e amor humanas. Não pode. Não funciona assim. Se você vai concordar com todas as palavras, então plural masculino. Tá? Pode ter 20 palavras femininas e uma palavra masculina. Plural no masculino. Porque você está concordando com todo o conjunto e não só com a última palavra. Tem que ser masculino plural. Ah, mas se a última palavra for feminina e eu quiser fazer a concordância com todas, no meio dessas todas, tem palavra masculina? Tem. Então, masculino plural.
Se você vai fazer a concordância com todas as palavras que vêm antes, tem que ser no plural. E se no meio de todas as palavras tem uma que é masculina, masculino plural. Se todas forem palavras femininas, tudo bem, feminino plural. Mas se no meio das palavras femininas tiver uma única que seja masculina, masculino plural. Não tem apelação. Não tem como mudar. Se você mudar, está fazendo errado. Tá? Isso é importante você saber. Outro exemplo, olha. Aqui no último eu mudei, coloquei o masculino ali e o feminino por último. Mas vamos ver de novo um por um. Carne ou peixe cru. Carne é feminino, peixe é masculino. O adjetivo cru está concordando com a última palavra. Ó, está no singular. Então está concordando com uma palavra, com um substantivo, o último, que é masculino singular. Então, cru. Peixe ou carne crua. Está concordando, ó, singular, está concordando com uma palavra, a última, que é feminino singular. Então, crua, feminino singular. Agora, olha lá. Peixe ou carne crus. Ah, mas a última palavra é feminina. Não interessa, não está no plural? Então está concordando com todas. Se está concordando com todas e aí no meio tem uma palavra masculina, masculino plural. Ok? Por isso é o seguinte, quando alguém chega para fazer um discurso, ou se um professor entra na sala de aula e diz para um público ou para os alunos: bom dia a todos e a todas. Isso aí é uma babaquice, tá? Porque não interessa que tem homens e mulheres, meninos e meninas na sala, no lugar. É entrar e dizer bom dia a todos. Ponto! Não tem que dizer a todos e a todas. Dizer isso é baixar a cabeça para uma coisa chamada politicamente correto, que não está correto. Tá? Não é correto. Fique bem claro isso. Não é correto. É lacração. Lacração não é correção. Mas um monte de gente faz isso por quê? Porque resolve entregar os pontos, resolve jogar o jogo de uma minoria mimizenta. Então é entrar e falar bom dia a todos, ponto. Já está se referindo a homens e mulheres, a meninos e meninas, tá? O pior que isso é falar bom dia a todes. Aí, pelo amor de Deus, né? Aí é caso de dar uma surra em quem está falando, tá? Todes não existes, tá? Tá. Entendido até aqui? Legal. Agora, olha isto aqui. Vamos lá. Aqui, ó, nesse que eu expliquei agora, o adjetivo ele vem depois dos substantivos. E aí você pode ou concordar com o último, no gênero e no número, ou concordar com todos, no plural. E aí precisa ver se tem alguma palavra masculina, porque se tiver, tem que ser masculino plural. Ok? Agora, se o adjetivo vem antes, vem primeiro o adjetivo e aí vem dois ou mais substantivos. Primeiro o adjetivo e depois você tem uma sequência de substantivos. É a posição contrária. Primeiro o adjetivo
e depois 2 ou 3 ou 4 ou vários substantivos. O que é que você faz? Aí você só pode concordar com o substantivo mais próximo, o primeiro da sequência, mesmo se referindo a todos. Você só pode concordar com a primeira palavra da sequência. Seja masculino singular, seja masculino plural, seja feminino singular, seja feminino plural. Você vai ter que escrever o adjetivo que vem antes de acordo com esta palavra aqui, a primeira. Mau lugar e hora. Lugar é masculino, hora é feminino. Mau. Então, masculino singular. Eu tenho que concordar com a primeira palavra. Olha só. A hora também é má. O adjetivo se refere às duas palavras, lugar e hora. Mas como o adjetivo vem antes, eu só posso concordar com a primeira palavra. Está no masculino singular? Adjetivo no masculino singular. Ah, e se aqui fosse lugares? Maus lugares e hora ou horas. Mas também serão más essas horas. O outro. Agora a palavra feminina vem antes. Olha lá, feminino. Hora e lugar. A primeira palavra é feminino singular, adjetivo que vem antes, no feminino singular. Tá? Então, se o adjetivo vem antes, aí não tem opções. Você tem que concordar com a primeira palavra, o primeiro substantivo da sequência que esse adjetivo está caracterizando. Concordar em gênero e em número. Certo? Quando você tem um substantivo, então o substantivo é o nome de uma coisa, de um objeto, de um ser, de um animal, sei lá. E você está usando essa palavra, esse substantivo, como adjetivo de outro. Então você não está caracterizando isto aqui usando um adjetivo bonito, feio, grande, pequeno. Não. Você está caracterizando isto com o nome de um objeto. Quando isso, eu já vou dar o exemplo. Quando isso acontece, não interessa que o substantivo que está sendo qualificado, aí, a coisa, não interessa se está no singular, ou no plural, ou no masculino, ou no feminino. Não interessa. Você vai usar o outro substantivo que está funcionando como adjetivo na sua forma original. Ou é masculino ou é feminino, mas é sempre no singular. Substantivo ou é feminino ou é masculino. Tá? Em português não tem gênero neutro. Não existe gênero neutro. Existem dois gêneros. Masculino e feminino. Só. Então, este objeto que está caracterizando o outro, este objeto ou é masculino ou é feminino. Não interessa o gênero deste aqui. Se você está usando este para qualificar, ele vai aparecer na sua forma original. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Presta atenção. Camisas pérola. Você está falando aí da cor da camisa, cor de pérola. Aquele mais ou menos rosa, brilhante, metálico e tal. Aquele rosa acinzentado, de cor de pérola. Camisas, então são duas ou várias camisas. Pérola.
está no singular. Percebeu? Está no singular. Tá? Então você não vai colocar no plural a palavra pérola. É adjetivo de camisas. Mas por que não está no plural a palavra pérola? Porque ela é um adjetivo. Está indicando a cor do objeto ou dos objetos camisas. Outro exemplo, carros cinza. A palavra cinza, quando está indicando cor, ela fica no singular. Camisas, carros, cinza. Brincos, laranja. Laranja é a fruta. O brinco é da cor daquela fruta chamada laranja. Toda cor que for cor de alguma coisa, essa alguma coisa é substantivo. Não vai para o plural. Brincos, laranja. Unhas, rosa. Não é unhas cor de rosa? Então, unhas, rosa. Tá? E quando você tem adjetivo composto? Adjetivo composto é quando você tem duas ou mais palavras formando um adjetivo. E aí sempre vai ter hífen. Adjetivo composto sempre tem hífen entre os adjetivos que compõem o adjetivo composto. Sempre tem hífen. Né? O que você faz? Você mantém todos os adjetivos dentro do composto, todas as palavras no masculino singular, menos a última palavra do adjetivo composto. Essa vai concordar com o substantivo, em gênero, em número. Todas as outras que vêm antes, dentro do adjetivo, masculino singular. Olha lá. Mulheres, então, feminino plural, mulheres, luso-franco-brasileiras. Significa que elas nasceram no Brasil, mas elas têm ascendência lusitana e francesa. O pai é português, a mãe é francesa, ou o pai é francês, a mãe é portuguesa, mas ela nasceu no Brasil. Então, mulheres, luso, masculino singular, franco, masculino singular, brasileiras. A última palavra do adjetivo composto é que vai concordar com o substantivo. Crônicas, feminino plural. Sócio, masculino singular. Político, masculino singular. Econômicas, feminino plural, concordando com o substantivo feminino plural. Mas, atenção, se a última palavra do substantivo, do adjetivo, se a última palavra do adjetivo for um substantivo, ele não muda. Camisas, feminino plural, verde musgo. Aí não é nem verde musgos. Verde musgas nem pensar, porque não existe o substantivo musga. Musga é a mulher do musgo? Não existe. Então existe o substantivo musgo. Musgo. Tá? E você não vai pôr no plural. Por quê? Porque musgo é substantivo. Substantivo usado como adjetivo não varia. Fica no masculino singular. Ok? Aula 2 na sequência.